Olá e bem-vindos. A gente está aqui fechando 2025 e que ano, hein? Foi um ano que redesenhou o mapa de vários mercados. Totalmente. E hoje, a nossa missão é mergulhar numa pilha de relatórios e projeções para entender o que esperar assim, entre 2026 e 2028. Certo. O foco vai ser em 6 indicadores-chave que, de certa forma, contam a história da economia global. A gente está falando de dólar, ouro, prata, minério de ferro, petróleo e Bitcoin. Mas o que realmente salta aos olhos nos dados é um grande conflito, uma tensão entre dois temas: escassez e excesso. Exatamente. E essa vai ser a lente que a gente vai usar hoje. A ideia não é só listar números, né? Não. É tentar decifrar essa batalha. Porque, de um lado, a gente tem ativos enfrentando uma escassez quase que programada, seja por falta de investimento ou por tecnologia. E do outro? E do outro, commodities que estão prestes a ser, assim, inundadas por uma nova onda de oferta. Entender essa dinâmica é a chave para navegar nos próximos anos. Porque a gente está num ponto de inflexão. Num ponto de inflexão claro, onde narrativas de longo prazo, tipo a transição energética, a desdolarização, estão batendo de frente com ciclos econômicos mais curtos. Perfeito. Então vamos começar pelo pivô de tudo. O índice do dólar, o DXY. O consenso dos relatórios é que o dólar vai enfraquecer. Sim, essa é a visão geral. Mas o que me surpreendeu foi a ênfase que os analistas dão a um único evento: o fim do mandato do Jerome Powell no Fed em maio de 2026. Ah, sim. Por que a troca de uma única pessoa no Banco Central americano causa tanta incerteza nos modelos para daqui a 2 anos? É realmente um fator tão decisivo assim? É uma ótima pergunta porque ela vai no cerne da questão. É decisivo porque o próximo presidente do Fed define o apetite do Banco Central para combater a inflação versus estimular o crescimento. Certo, definiu o tom. Exato. Uma escolha mais dovish, ou seja, alguém mais inclinado a cortar juros para ajudar a economia, poderia acelerar a queda do dólar, assim, drasticamente. E o contrário? Um hawk, alguém focado em manter os juros altos a qualquer custo, poderia sustentar o dólar por mais tempo. O mercado odeia esse tipo de incerteza, né? Quase binária. E é por isso que as projeções variam tanto. É por isso que a dispersão nas previsões do DXY para 2026 é a maior de todo o período que a gente analisou. Entendi. É menos sobre a pessoa em si e mais sobre o sinal que a escolha dela envia para o mercado. Mas, além disso, quais são os fundamentos que sustentam essa tese de queda gradual? Essa que levaria o DXY lá da casa dos 98,5 para algo entre 93 e 95 até 2028. Bom, são 3 fatores principais. O primeiro, como você já mencionou, é o ciclo de cortes de juros do Fed, que diminui a atratividade do dólar. Ok. O segundo é o que os economistas chamam de déficits gêmeos. Pensa nisso como uma família que gasta muito mais do que ganha. O déficit fiscal. E, ao mesmo tempo, compra muito mais coisas importadas do que vende. O déficit comercial. Por um tempo, tudo bem, você vive do cartão de crédito. Mas a conta chega. A conta chega. E com déficit federal projetado entre 6% e 7% do PIB, os credores começam a se perguntar se você realmente vai conseguir pagar. Essa é a preocupação. E o terceiro fator seria o resto do mundo se recuperando mais rápido. Exato. Um crescimento maior na Ásia, uma recuperação na Europa. Isso pode puxar o capital para fora dos Estados Unidos. Mas não é uma aposta única, certo? De jeito nenhum. É crucial lembrar, não é uma rua de mão única. O dólar ainda é o refúgio seguro número 1. O porto seguro. E é aqui que a gente pode fazer a primeira conexão com o Brasil. Um dólar mais fraco globalmente, a gente logo pensa, ótimo, o real vai se fortalecer. É o pensamento lógico. Só que as projeções que a gente analisou mostram o nosso câmbio estacionado num patamar elevado, ali em torno de 5,50. Por que essa desconexão? É uma boa pergunta. Se o dólar cai lá fora, por que ele não cai aqui dentro com a mesma intensidade? Basicamente por causa dos nossos próprios desafios, né? Enquanto o mundo discute a queda do dólar, o Brasil lida com um risco fiscal persistente. Entendi. Então, mesmo que o dólar perca força globalmente, o real pode não se beneficiar tanto por causa das incertezas internas. É como se a maré estivesse baixando para o dólar, mas o nosso barco tem suas próprias âncoras. E isso se reflete nas projeções da Selic, imagino. Diretamente.
Explica por que as projeções da Selic, mesmo caindo para 9,75 em 2028, ainda embutem um prêmio de risco bem considerável. Fascinante. Saindo do dólar, vamos para um ativo que parece estar se beneficiando diretamente dessa narrativa: o ouro. Ah, o ouro! Em 2025, uma valorização de mais de 60%, superando os $4.200. Mas o que me chamou a atenção nos dados não foi nem o preço, foi quem está comprando. Os bancos centrais. Exato. Os relatórios dizem que eles compraram 900 toneladas líquidas. É difícil até visualizar isso. É como se países inteiros estivessem discretamente construindo uma saída de emergência do sistema do dólar. É exatamente essa a interpretação. Não é uma aposta especulativa, é uma política de seguro em escala global. E essa demanda? Essa demanda institucional, que é constante e, assim, relativamente insensível ao preço, ela cria um piso para o ouro que o mercado de varejo simplesmente não consegue abalar. E aí você soma juros mais baixos e dívidas altas. E você tem a tempestade perfeita para o metal. Exato. E se o ouro foi a tempestade perfeita, a prata foi um furacão. Um furacão, com certeza. Subiu mais de 120% em 2025. Mas aqui a história parece ainda mais complexa. Espera um pouco, deixa eu ver se eu entendi direito o que um dos relatórios está dizendo. Diga. A demanda vinda apenas do setor de energia solar pode consumir quase todas as reservas conhecidas de prata até 2050. Isso soa como, sei lá, ficção científica. É um cenário realista ou é um exagero dos analistas para chamar a atenção? Só extremo, né? Mas a lógica por trás é sólida. É a história da escassez que a gente falou no início, só que levada ao extremo. A natureza híbrida da prata. Exato. Ela é um metal monetário, como o ouro, mas também é um metal industrial insubstituível. Mais de 58% da demanda já é industrial, e a transição energética está botando fogo nesse mercado. E tem um detalhe crucial. Tem. O detalhe que os relatórios apontam é que as novas tecnologias de painéis solares, como a TOPCon, usam mais prata por painel, não menos. Mas se o preço sobe tanto, as mineradoras não deveriam simplesmente produzir mais? Aí está o nó da questão. Cerca de 75% da prata do mundo é um subproduto da mineração de outros metais, cobre e zinco. Entendi. Ninguém vai abrir uma mina de cobre, que é um investimento bilionário, só para pegar a prata que vem junto. A oferta é... Travada. Travada é a palavra perfeita. A produção é inelástica, ela não estica com o preço. Por isso o mercado já está no 5º ano seguido de déficit. A gente está literalmente consumindo mais prata do que o planeta produz. E isso explica a volatilidade nas projeções. Absurda! Para 2026, alguns analistas veem uma correção para $45, enquanto outros veem o aperto se intensificar e levar o preço para mais de $100. É um contraste brutal com o que os relatórios dizem sobre o minério de ferro. Lá a história é o completo oposto, certo? O oposto perfeito. Aqui não estamos falando de escassez, mas de uma inundação de nova oferta no mercado. Exatamente. A prata é uma história de escassez impulsionada pela tecnologia. O minério de ferro é uma história de abundância, impulsionada por uma mudança estrutural na China e um megaprojeto na África. O superciclo da China acabou. Acabou. O consenso é claro. Pequim está trocando o modelo de arranha-céus a qualquer custo por um focado em tecnologia soberana. O setor imobiliário, que já consumiu 40% do aço chinês, não é mais o motor. E enquanto a maior fonte de demanda desacelera, A oferta explode. o projeto se mandou? Precisamente. O projeto Simandou, na Guiné, que está sendo chamado de o Pílbara da África, vai começar a operar. Ele sozinho vai adicionar uns 120 milhões de toneladas de minério de alta qualidade por ano. E o preço? Isso empurra a balança para um superávit. Então a trajetória de preço projetada é de queda, saindo dos $100 por tonelada em 2025 e buscando um novo piso, ali na faixa de $75 a $85 até 2028. Isso me leva ao petróleo, que parece ser o paradoxo no meio de tudo isso. Os relatórios descrevem um ciclo de excesso para escassez, como algo pode ser excessivo e escasso ao mesmo tempo. É o grande quebra-cabeça do mercado de energia. E tudo se resume ao tempo. No curto prazo, 2026 é visto como
o ano do excesso. Por quê? A gente está vendo a última grande onda de oferta de projetos aprovados antes da pandemia finalmente chegando ao mercado. O JP Morgan chega a alertar que sem uma intervenção forte da OPEP+, o preço do Brent, Que hoje está na faixa dos $60? poderia cair para 30 ou 40 dólares. Uau! Uma queda tão brutal assim forçaria uma reação, imagino. E é exatamente o que os modelos prevêem. Esse período de preços baixos acelera o ajuste. E aí, 2027 se torna o ponto de inflexão. Como? A produção de shale nos Estados Unidos, que é mais sensível a preços baixos, desacelera. E, o mais importante, o impacto de mais de uma década de subinvestimento crônico em exploração e produção começa a ser sentido de verdade. É aí que o excesso vira a escassez. Exato. E em 2028 o mercado se reequilibra num patamar mais alto. Sim. A tese do Goldman Sachs, por exemplo, aponta para um retorno a um equilíbrio de longo prazo de $80 por barril. Esse seria o preço necessário para incentivar novos investimentos e evitar um déficit no futuro. E esse ciclo do petróleo? Esse ciclo de vale e pico do petróleo é um alerta direto para a economia brasileira. Explica em parte por que as projeções de crescimento do nosso PIB são mais modestas para 2026 e 2027, ali em torno de 1,8%, antes de uma leve recuperação. Certo. Para fechar nossa análise global, vamos por ativo que talvez melhor represente a tese da escassez programada. O Bitcoin. Uhum. Todos os documentos que a gente leu são unânimes em dizer que o ciclo 2025-2028 é fundamentalmente diferente. Por quê? Porque marca a transição do Bitcoin de um ativo de nicho, puramente especulativo, para um componente estrutural nos portfólios das maiores instituições financeiras do mundo. Uma mudança de paradigma. Total. A tese se baseia numa convergência que nunca vimos antes. De um lado, uma demanda institucional que está só começando, e do outro, um choque de oferta que é matematicamente programado. Ok, vamos desempacotar isso. A demanda institucional. A gente está falando dos ETFs aprovados em 2024. Esse é o pilar principal. Um dos relatórios chama os ETFs de uma bid permanente, ou seja, um comprador constante no mercado que não existia nos ciclos anteriores. E as projeções são altas? A Bitwise projeta que os influxos podem chegar a 300 bilhões de dólares até 2026. E, além disso, tem a adoção por empresas, até nações, e a clareza regulatória que está destravando o capital de fundos de pensão, seguradoras. Então, é como se uma torneira de dinheiro institucional tivesse sido aberta e não pudesse mais ser fechada. E, do outro lado, a oferta está diminuindo. Exatamente. O halving de 2024 cortou a nova emissão pela metade, para uns 450 BTC por dia. Isso dá uma taxa de inflação anual de 0,85%. Já é menor que a do ouro. E o próximo halving já é em 2028. Exato. E some a isso o fato de que mais de 70% da oferta está nas mãos dos holders, investidores de longo prazo que não vendem. O resultado é um aperto sem precedentes. Com essa dinâmica, os cenários de preço são extremos. Em vez de nos perdermos nos números, qual é a grande história que eles contam? A grande história é a mudança na discussão. No cenário mais provável, o preço se estabelece numa nova normalidade, algo na casa dos $200 mil. E no otimista? No otimista, decola para mais de 300 mil. Mas o que é realmente fascinante é o cenário pessimista. Mesmo numa crise global, os relatórios apontam que o novo chão do Bitcoin não é mais perto de zero. Tem um piso institucional agora. Exato. Esse piso ficaria na faixa dos $80 mil. A discussão mudou de se isso vale alguma coisa para qual é o seu valor mínimo como ativo de reserva. Então, para amarrar tudo, o que a gente tem é um mapa para os próximos anos que aponta para direções muito diferentes, dependendo do ativo. Uhum. De um lado, a tese de enfraquecimento do dólar e de afirmação de ativos de reserva com escassez, seja ela real ou programada, como o ouro, prata e Bitcoin. E do outro lado, uma história de reequilíbrio nas commodities industriais. Uma trajetória de queda para o minério de ferro, pela abundância de oferta, e um ciclo completo de vale e recuperação para o petróleo, por causa dos ciclos de investimento. E navegar nesse ambiente vai exigir atenção. Muita atenção a esses pontos de inflexão. E para o Brasil, isso significa um cenário complexo.
um câmbio que pode não se beneficiar totalmente da queda do dólar, uma economia sensível aos altos e baixos das commodities e uma política de juros que precisa equilibrar tudo isso. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. E um mundo onde a oferta dos ativos mais críticos pode ser drasticamente alterada, seja pela tecnologia, por decisões de investimento ou por algoritmos como o nosso conceito de valor, vai ser redefinido. Boa pergunta. O que se torna verdadeiramente escasso quando a abundância pode ser projetada e a escassez fabricada. Fica a reflexão. E antes de encerrar, um aviso importante: esta análise é baseada em informações públicas e projeções de mercado e tem fins puramente informativos e educacionais, não deve ser interpretada como uma recomendação de investimento. Certo. Os mercados de ativos digitais e commodities são extremamente voláteis e apresentam riscos significativos. É fundamental realizar uma pesquisa própria e consultar um profissional financeiro qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento. As projeções não são garantias de desempenho futuro.